A pesquisa bibliográfica e documental em arquivos inéditos do Serviço Nacional de Informação, o SNI brasileiro, e do projeto Opening the Archives, vinculado à Brown University dos Estados Unidos, subsidiou os pesquisadores e pesquisadoras coautores desse trabalho na iniciativa que visa disseminar e popularizar dados e informações oriundos da investigação científica nas áreas de ciências humanas e sociais sobre a temática da Terra, em nosso passado recente da ditadura militar brasileira, no estado do Paraná. Se o estado do Paraná é o segundo produtor nacional de grãos e o terceiro maior exportador, por que há tanta gente vivendo nas periferias das grandes e médias cidades com insegurança alimentar? Há relação entre a riqueza dos campos produtivos e a pobreza urbana dos territórios paranaenses? Como o Estado brasileiro e as empresas de colonização tratavam os povos denominados indígenas e seus territórios? A presente pesquisa também tem como objetivo levantar questionamentos sobre como a sociedade brasileira, ao longo de sua trajetória histórica, perpetuou um processo violento de extrema concentração de terras. Queremos apresentar a terra não como produto de troca, passível de especulação, mas como um meio de vida que inúmeras famílias produtoras dependem, sendo que esses pequenos produtores ainda sofrem com o modelo agrário brasileiro benéfico ao latifúndio. As Terras do Paraná. Conflitos sob o prisma dos arquivos inéditos do século XX. Documentário produzido no âmbito da Universidade Estadual de Londrina em 2023, elaborado e narrado a partir de fontes bibliográficas do campo acadêmico que foram mediadas com finalidade didática para o público em geral. Elas constam com suas referências completas nos créditos finais para maior aprofundamento ou uso científico. Os grandes conflitos por terras que marcaram a história do Paraná entre os anos de 1900 a 1960 tiveram como matriz o processo de expulsão dos camponeses, poceiros e povos originários de suas terras pelos governos federais e estaduais, e pelas empresas privadas, como companhias de colonização, sendo intensificado e institucionalizado durante o período da ditadura militar brasileira, entre 1964 a 1985, ocorrendo por meio de titulações a terceiros de terras já ocupadas e a expulsão das pessoas que viviam nas terras paranaenses por meio de violência física. Sendo assim, alguns conflitos merecem destaque. A Guerra do Contestado aconteceu entre 1912 a 1916 e, de acordo com o pesquisador Rogério Rosa Rodrigues, os conflitos iniciaram com a construção de uma ferrovia que ligaria o estado de São Paulo ao Rio Grande do Sul, sendo cedida à empresa encarregada uma faixa de terra de 15 quilômetros de cada lado do trajeto da ferrovia. Esse confronto teve como característica um ideal popular religioso que moveu as pessoas expulsas de suas terras a lutar por seu direito de permanência, dando início ao marco dessas revoltas. As ações de resistência popular foram intensamente reprimidas pelo exército, liderado pelo general Fernando Setembrino de Carvalho, nomeado pelo presidente Hermes da Fonseca, o qual concedeu carta branca para utilizar de qualquer meio a fim de cessar o movimento. Este conflito marcou a história paranaense em razão do grande número de mortes. Os pesquisadores divergem quanto aos números, mas estima-se algo em torno de 3 a 10 mil entre civis e militares. Seguindo a linha histórica e social das grandes revoltas que ocorreram no estado do Paraná, também devemos destacar a guerrilha de Porecatu. Esta ocorreu entre os anos de 1946 a 1951 e teve como particularidade o envolvimento do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, que havia sofrido perseguição política e colocado na ilegalidade durante o governo eleito do presidente militar Eurico Gaspar Dutra.
A região do rio Paranapanema, que marca a divisa entre o estado de São Paulo com o Paraná, recebeu entre a segunda metade do século XX uma numerosa quantidade de camponeses, atraídos por um plano do governo federal, conhecido como Marcha para o Oeste, e prometia a distribuição de terras por um preço menor para aqueles que fossem ocupar e explorar a região. Todavia, as esperanças dos camponeses foram frustradas quando Getúlio Vargas é deposto e com ele cai o interventor do Paraná, Manuel Ribas. Logo após este fato, fazendeiros de São Paulo e Curitiba compraram as terras e exigiram a expulsão dos moradores, acarretando uma grande revolta popular. Ainda sobre o conflito agrário, destacamos que no contexto que motivou o golpe militar na década de 1960, ocorreu no sudoeste do Paraná a Revolta dos Poceiros. Nesse sentido, e de maneira sucinta, são denominados poceiros aqueles que têm a posse da terra e dela vivem, mas não dispõem de um documento que ateste sua legalidade. De acordo com uma reportagem publicada em 2017 pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTFPR, o conflito envolveu uma área de aproximadamente 497 mil hectares que eram reivindicados pelas companhias de terras, como a Citla, Apucarana e Comercial, que utilizaram de jagunços para enfrentar os poceiros. Através do conflito armado, os trabalhadores rurais tiveram um desfecho vitorioso. Desse modo, dividiram e distribuíram lotes de acordo com as marcações de terras devolutas e procuraram as instâncias governamentais para a regularização das terras, resultando no grande número de pequenos proprietários que atualmente existem na região. Com 7 anos, chegou ao Paraná. Moravam em fazenda de cana, em Porecatu. Um certo dia, com aproximadamente 10 anos, ao ir comprar carne, viu um caminhão coberto de encerado e cheio de sangue. Perguntou o que era e lhe disseram que eram de gente morta na guerrilha de Porecatu. Descobriu depois que o comandante da ação chama-se Ney Amintas de Barros Braga, que mais tarde viria a ser o governador do estado. A guerrilha de Porecatu inicia-se com as políticas de ocupação territorial de Manuel Ribas, nomeado interventor do estado do Paraná por Getúlio Vargas durante o Estado Novo. Essa política foi responsável por distribuir cerca de 120 mil hectares de terras nas regiões de Porecatu, Centenário do Sul, Jaguapitã e Guaraci, visando, sobretudo, atrair mão de obra de outros estados do Brasil. Os primeiros poceiros, vindos principalmente do estado de São Paulo, assentaram-se em pequenas propriedades no vale do rio Paranapanema e iniciaram o cultivo do café e de alguns gêneros alimentícios. Pouco tempo depois da instalação das famílias, essas áreas começaram a ser invadidas a mando de grileiros interessados em anexar os lotes recém-ocupados. A chegada de Moisés Lupião ao governo do estado, em 1947, agravou ainda mais a situação. Quase 20 mil alqueires dessas terras foram cedidos a fazendeiros próximos ao governador, em tratativas nebulosas e sem a emissão de títulos de propriedade. Além disso, as diversas reivindicações jurídicas dos trabalhadores rurais não foram sequer respondidas. A fim de anexar as terras, na prática, por meio da violência, os fazendeiros frequentemente contratavam jagunços para pressionar, torturar e matar os camponeses que resistissem em suas propriedades, como foi o caso de José Soares Santos, que possuía uma propriedade às margens do Ribeirão do Tenente, próximo ao município de Florestópolis. Em 1944, um grupo de poceiros se organizaram para criar as 2 primeiras organizações de lavradores do Brasil, que mais tarde foram denominadas Ligas Camponesas, oferecendo resistência aos jagunços e organizando-se politicamente a fim de defender suas propriedades através da luta armada. Em 1950, com a chegada de Manuel Jacinto, militante do Partido Comunista Brasileiro, passou a apoiar ativamente a luta dos poceiros com recursos materiais, como suprimentos e munição, além de treinamentos de guerrilha e materiais de estudos e informações sobre as diretrizes do partido. O governo do estado tentou resolver o conflito propondo o reassentamento de um número restrito de famílias, além de ignorar outras exigências, como o perdão aos combatentes e interferência na política de preços praticados na região. Desgastados pelos anos de luta, mas insatisfeitos com a proposta insuficiente, os camponeses recusaram essa negociação, seguindo as orientações do PCB. Pouco tempo depois, o governo do estado mobilizou a Delegacia de Ordem Política Social, o DOPS,
e a Polícia Militar, e deu início ao evento que ficaria conhecido como Cerco de Porecatu. Nesse episódio, ocorrido em 17 de julho de 1951, dezenas de pessoas foram assassinadas e as terras em disputa foram legalizadas, em sua maioria, a favor dos grandes latifundiários, de acordo com o projeto estadual de industrialização do campo. O número de presos e mortos no conflito é incerto, porém, entre os 20 registrados, destacam-se Pedro Vieira de Moraes e Benedito dos Santos, ambos assassinados aos 14 anos nos conflitos de 10 de outubro de 1950. Resgatamos também a memória de Francisco Bernardo, membro da Liga Camponesa de Jaguapitã. Francisco foi preso, torturado e teve suas pernas quebradas. Depois, foi entregue aos jagunços dos grileiros que o assassinaram. Nos anos seguintes, a política estadual de incentivo ao latifúndio consolidou o caráter agroindustrial da economia paranaense, privilegiando financeira e politicamente os grandes fazendeiros e seus pares, que saíram vitoriosos do conflito. A guerrilha de Porecatu constituiu-se como o esforço mais organizado de resistência à implantação do latifúndio monocultor industrializado nas terras roxas do norte do Paraná. Também as ligas camponesas, criadas na ocasião, deixaram rastros que foram fundamentais para a fundação dos sindicatos rurais. Além disso, os membros do PCB, envolvidos no conflito, levaram as experiências dos erros e acertos ocorridos em Porecatu para outros lugares do Brasil, alterando as abordagens do partido em relação aos movimentos sociais do campo. Enquanto os poceiros lutavam contra a exploração e a violência dos grandes proprietários de terra em Porecatu, o mercado nacional e internacional estava em pleno funcionamento, movido pela crescente demanda por commodities, produtos de origem primária, como trigo, café e petróleo, e pela promessa do milagre econômico que foi o canto da sereia, propagada na década de 1970, pelos ditadores militares e seus ministros. Nesse período, havia um grande investimento do governo em campanhas publicitárias para divulgar os supostos avanços econômicos do país, enfatizando que o Brasil estava se desenvolvendo rapidamente e que o progresso era evidente. Um dos slogans mais famosos da época foi o Brasil, ame-o ou deixe-o. Por meio da pesquisa e análise dos arquivos do SNI, podemos evidenciar a preocupação do governo com o que era transmitido nas rádios, principalmente nas rádios de países que eram considerados comunistas. Além disso, havia censura nos meios de comunicação nacionais sobre as notícias que criticavam o governo de alguma forma. Enquanto se produzia o discurso otimista e triunfalista do governo ditatorial, a realidade do país era bem diferente do que era divulgado. O milagre econômico se baseava no modelo de crescimento rápido e insustentável, apoiado em grande parte em investimentos estrangeiros e no endividamento externo. Sobre esse assunto, foi encontrado no documento 29.718 do ano de 1983 um pedido de vista para o jornalista húngaro. O documento aponta a preocupação do agente do SNI sobre a entrada do jornalista ao país, visto que este mesmo já tinha escrito artigos criticando o chamado milagre econômico. Nesses artigos citados, o jornalista evidencia que o Brasil devia 10 bilhões de dólares para o Instituto Monetário Internacional, juntamente com os 90 milhões que Delfim Neto obteve no Banco Mundial. Além disso, ele afirma que, segundo os dados do Banco Central, 82,5% da economia do país estava na mão do capital estrangeiro. O jornalista também declara que a inflação, que alcançava 41%, influenciou beneficamente a elite econômica brasileira, pois enquanto isso acontecia, a produção industrial e agrícola vinha aumentando junto com a dívida externa, o que levou à crise econômica no fim da década de 1970. Portanto, enquanto a produção agrícola no Paraná crescia e alimentava o mercado nacional e internacional com produtos baratos, muitos camponeses eram presos, torturados e mortos porque a riqueza produzida pelo campo não era distribuída à maioria da população. Enquanto o Brasil se tornava o grande exportador de alimentos e matérias-primas, muitos brasileiros sofriam com a fome e com a violência. Nesse período, cerca de 63 milhões de pessoas viviam em situação de miséria. O milagre econômico também foi marcado por uma forte repressão política, desigualdade social e concentração de renda. Enquanto a elite empresarial latifundiária e os militares enriqueciam, grande parte da população continuava vivendo em condições precárias, podendo ser provado por meio da doação de 579 milhões de dólares para as Forças Armadas em 1970. Entretanto, esse período de crescimento econômico brasileiro foi freado com a crise do petróleo em 1973,
que desencadeou uma instabilidade econômica mundial por conta do primeiro choque do petróleo, quando o valor passou de $3 por barril para $12, de acordo com a Escola Nacional de Informações, resultando na inflação e desemprego em muitos países. Por essa razão, a crise do petróleo impulsionou os países subdesenvolvidos na busca por outras fontes de energia, como alternativa ao petróleo importado. Assim, em 1975, o governo brasileiro lançou o Programa Nacional do Álcool, que tinha como objetivo incentivar a produção e o uso de álcool combustível, além de minimizar a dependência do Brasil em relação ao petróleo importado. A implantação do pró-álcool também gerou muitos impactos negativos em várias regiões do país. A produção em grande escala de cana-de-açúcar exigia áreas cada vez maiores de plantio, o que favorecia a concentração de terras nas mãos de poucos proprietários rurais e de grandes empresas, agravando a desigualdade fundiária, o que gerou a expulsão de pequenos proprietários familiares e trabalhadores rurais de suas terras. Dentre aqueles que tinham controle sobre os extensos latifúndios e o setor sucroalcooleiro, podemos destacar o Grupo Atala, que carrega o nome da família proprietária e detém cerca de 40 mil hectares de terras. O dono do grupo, Jorge Atala, enviou uma carta para o chefe do órgão de inteligência, na qual se encontra anexado um relatório sobre os projetos do grupo na construção de usinas para a produção de açúcar, além dos bens patrimoniais e financeiros do grupo. Uma dessas usinas está localizada na cidade de Porecatu, no norte do Paraná. O relatório sobre esta usina detalha os gastos, investimentos, benefícios econômicos e sociais que a usina promove para o país. O propósito da carta demonstra a intenção do Grupo Atala de se aproximar do SNI para garantir proteção e apoio para seus projetos. Documentos históricos indicam que o governo militar muitas vezes monitorou empresas que considerava estratégicas para a economia e segurança do país. Entretanto, essa relação próxima entre empresas e governo também era usada para beneficiar interesses privados em detrimento do interesse público ou da maior parte da população. Como resultado do seu apoio ao golpe militar, o setor agroexportador foi muito beneficiado durante o governo ditatorial. De acordo com a CIA, a Agência Central de Inteligência estadunidense, em um relatório feito no ano de 88, após 2 décadas no poder, a ditadura fomentou a expansão rápida da exportação agrícola, chegando a ameaçar a agricultura norte-americana pela sua velocidade. No entanto, essa conquista teve como custo a redução da produção de alimentos para o mercado interno. Ou seja, o setor que mais se beneficiou foi a minoria latifundiária, enquanto a maioria da população continuava na insegurança alimentar e desnutrição. O informe da CIA continua apontando os caminhos tomados pela primeira administração civil pós-ditadura, o governo de José Sarney. Nesta fase, a política de expansão das exportações agrárias continuou, mas foi acompanhada por uma ação governamental que visou incentivar a produção de alimentos aos brasileiros e brasileiras. Além disso, o documento afirma que a reforma agrária, presente no programa de governo, ficou travada pela escassez de fundos e a resistência da elite agrária, o que mostra o contínuo poder e influência do agronegócio na dita nova república. Dentre os documentos produzidos pelos agentes da ditadura, muitos são relacionados às populações designadas como indígenas, sob diferentes aspectos. O SNI atuava investigando os grupos indígenas e organizações religiosas que trabalhavam junto a eles. O documento intitulado Entidade de Proteção ao Índio corresponde a um conjunto de 3 quadros de classificação dessas entidades. Ele é de 1980 e foi enviado pela Agência de Curitiba por solicitação da Comunidade de Informações, e os dados foram obtidos conjuntamente à Delegacia da FUNAI Paraná. O próprio título do documento já demonstra uma posição do órgão e do governo naquele período, pois o uso do termo índio, no singular, representa a falta de reconhecimento da diversidade dos muitos povos que são enquadrados nesse grupo, como se fossem semelhantes. Mas eles não são. Inicialmente, foi possível perceber que há uma colaboração entre a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e o SNI. Coloca-se em xeque o quanto a FUNAI realmente lutava a favor dos povos e da cultura indígena naquele período, tendo em mente sua origem, em 1967, com o fim do SPI, o Serviço de Proteção ao Índio, após os abusos e violências cometidos ou permitidos por agentes dele contra as populações indígenas expostas no relatório Figueiredo. Este relatório se trata de um conjunto de documentos de 7.000 páginas, publicado em 1968 e divulgado recentemente pelos estudos da Comissão Nacional da Verdade, que investiga os crimes de violação contra os direitos humanos no Brasil. Tal documentação permite compreender as graves violações de direito que sofreram os povos originários em todo o território brasileiro naquele momento. O relatório demonstra como o órgão anterior à FUNAI, o SPI, realizava uma proteção às avessas,
Ao invés de lutar pelas pautas indígenas, usava sua autoridade para que funcionários e particulares se beneficiassem da exploração das terras e dos próprios indígenas. As páginas revelam episódios de violência física e simbólica, coerção e controle social, assassinatos, trabalho compulsório e ações disciplinares praticadas contra essas populações pelos agentes encarregados dos postos indígenas. Imaginar que com a criação da FUNAI essa realidade mudaria drasticamente foi um erro. Afinal, o regime buscava a criação de uma cultura homogênea, genuinamente brasileira. Aquilo que estivesse fora desse âmbito deveria ser descartado. A FUNAI surge pautada na integração do chamado índio à sociedade nacional, e fez prevalecer o estímulo à mudança desse, à aculturação, como condição necessária ao desenvolvimento do Brasil. De forma sintética, o documento do SNI de 1980, produzido na agência de Curitiba, destacava as seguintes organizações: Associação das Igrejas do Cristianismo Decidido, AICD, Associação Nacional de Apoio ao Indígena, ANAI, e Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, a mais importante delas. Enquanto a AICD realizava um trabalho apenas assistencial, a ANAI já possuía um caráter ligado à luta indígena. O SNI tinha conhecimento das ligações da ANAI com o CIMI. Ambos foram vistos como grupos anti-governo, subversivos e que ameaçavam a ordem ditatorial. O CIMI, Conselho Indigenista Missionário, foi amplamente visado dentre os documentos do SNI e a questão indígena. Atuavam por todo o Brasil e sua sede regional ficava em Palmas, Paraná. Os recursos vinham de doações, tanto do estrangeiro quanto da Igreja Nacional, em suas campanhas de coleta de fundo para a causa indígena. Em relação a suas ligações estavam a ANAI, pastorais da Igreja e associações ligadas a ela, entidades de contestação e sindicatos. Nos documentos inéditos do SNI Paraná, os objetivos do CIMI eram descritos como denunciar a opinião pública nacional e estrangeira possíveis atos contra os índios, praticados pelo governo ou particulares, a conscientização dos índios para lutarem por eles mesmos, através das associações próprias e sob orientações do CIMI, preparação do pessoal leigo para trabalhar junto aos índios na contestação do órgão tutor, a FUNAI. Estava explícita a interpretação da SNI quanto ao CIMI como grupo subversivo e de contestação ao governo, a partir da luta indígena. O CIMI atua em todos os campos, com exceção do filosófico. Prega a luta do índio contra o governo e contra particulares. Fabrica líderes falsos, os quais subvenciona com recursos de manutenção. Promove a ligação desses líderes com líderes sindicais e rurais, sem autorização ou conhecimento do órgão tutor, e implanta projetos em áreas indígenas. Outro aspecto que os documentos indicam sobre a atuação do CIMI e deve ser destacado é sobre a produção de líderes falsos, que estavam associados a outros líderes sindicais e rurais, um reflexo da grande paranoia produzida por esse governo ditatorial. A ideia de que há um grande movimento articulado contra a nação, inspirado na doutrina de segurança nacional, cujas informações sobre os inimigos da nação e portadores de ideologias estranhas fundamentaram a manutenção da segurança e dos caminhos políticos, ao passo que justificavam a existência do SNI, bem como contribuía para a manutenção ou concentração fundiária a partir da expoliação das terras dos povos originários. No documento 1372 de 26 de agosto de 1981, da Agência Central, sobre uma reunião do CIMI com advogados, os registros do SNI expõem o discurso dos líderes do CIMI sobre alguns problemas da questão indígena que precisavam ser discutidos. Dentre eles, áreas demarcadas e invadidas por grandes fazendas e por poceiros, o roubo de terras por funcionários da FUNAI, o direito dos povos índios como nação diante de uma sociedade nacional fazendo a grande nação brasileira e quem e como fiscaliza a FUNAI. Essas pautas reforçam como se mantinham o caráter de proteção tutelar às avessas e a tentativa de retirar dos povos indígenas o direito às suas terras. O Brasil de 2022 viu a derrota eleitoral de um governo com intensa presença de militares e projetos neoliberais em que o desmatamento e a violência contra os povos indígenas e suas áreas chegaram a níveis recordes, como no emblemático caso dos povos Yanomami. Já em 2023, a aprovação do PL 490-07 sobre o marco temporal na Câmara dos Deputados gerou diversas manifestações, pois significa a manutenção de um ataque institucional e inconstitucional aos direitos desses povos. As possíveis comparações surgidas da análise entre o presente e todos os dados revelados pelos documentos do CINI levam às mais diversas inquietações, demonstrando como o trabalho científico, documental e humano é fundamental para nossas reflexões e interpretações das situações ao nosso redor. A luta pela posse da terra é resultado dos movimentos sociais, seja dos povos indígenas,
seja das famílias de trabalhadores rurais contra o Estado ou os agentes dos latifúndios no Brasil. A origem do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, está vinculada a um intenso processo de modernização pelo qual passou a agricultura brasileira, em especial no sul do país, na década de 1970, dificultando cada vez mais a reprodução das unidades familiares de produção, característica de vastas áreas do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina. C. Num primeiro momento, os projetos de expansão agrária desenvolvidos pela ditadura militar na região centro-oeste e norte do país se constituíram em alternativa, o fracasso de vários deles e o retorno de muitos trabalhadores rurais, desiludidos com seus resultados, passaram a gerar, difusamente, uma recusa dos movimentos sociais às propostas de deslocamentos dos ditadores militares e estimulava a reivindicação por acesso à terra em suas regiões de origem. A bandeira de reassentamento das terras dos trabalhadores deslocados foi levantada pelo MST desde sua origem. Foi no contexto das décadas de 1970 e 1980 que os camponeses, que não possuíam terra e foram afetados pelo processo de modernização conservadora no campo, fundaram o MST. Desde sua origem, utilizam a ocupação de latifúndios improdutivos para efetuar pressão sobre o Estado brasileiro e, assim, lutam pelo direito à terra. Esse método de luta se diferencia das estratégias adotadas por certos sindicatos rurais de então, que era de encaminhar esse tipo de demanda principalmente pelas vias administrativas, ou seja, elaborando relatórios de conflitos e enviando denúncias e solicitação de desapropriação a diversas instâncias do governo federal. Esse método de luta se diferencia das estratégias adotadas por certos sindicatos rurais de então, que era de encaminhar esse tipo de demanda principalmente pelas vias administrativas, ou seja, elaborando relatórios de conflitos e enviando denúncias e solicitação de desapropriação a diversas instâncias do governo federal. Nestes quase 40 anos de existência, o MST se converteu no principal movimento popular da América Latina e numa das mais reconhecidas organizações camponesas do mundo. Historicamente, a estrutura agrária no Brasil sempre esteve marcada pela concentração de terras nas mãos de uma elite minoritária, o que provoca, em contrapartida, a perpetuação de um imenso exército de excluídos e expropriados desse direito. Não por acaso, portanto, é uma luta permeada por conflitos e violências. Observemos, como um exemplo dos mais sangrentos, o genocídio dos povos indígenas ao longo destes 500 anos. O desenvolvimento singular do modo de produção capitalista no Brasil fundiu, em uma mesma pessoa, o capitalista e o proprietário de terra, processo que se originou em nossa história escravocrata e que se aperfeiçoa desde então. Outra questão que se percebe durante a ditadura no Brasil é que a repressão por parte do Estado também se acentuou. No Paraná, temos o exemplo da prisão do jornalista Juvencio Mazzarolo, que pode ter sido o último preso político do país. Em junho de 1982, durante o processo de abertura democrática, ele foi condenado com base na Lei de Segurança Nacional, a LSN, por denunciar, em seu jornal Nosso Tempo, a expulsão de milhares de famílias indígenas, agricultores e camponeses de suas terras na região de Foz do Iguaçu por causa da construção da usina de Itaipu. Por sua luta pela terra, desde o princípio, o MST foi caracterizado por entidades governamentais e grupos conservadores como sendo um grupo subversivo, guerrilheiro e, ademais, como sendo a reedição das Ligas Camponesas, entidades rurais que organizavam os trabalhadores rurais antes da ditadura militar. Esse discurso fomentou inúmeros atos de violência que recaíram sobre as entidades, feitas por grupos que lutam por manter a atual estrutura fundiária do Brasil. Além disso, o SNI, que sempre foi marcado por um forte anticomunismo, sendo este um subproduto da Guerra Fria, temia que o MST se tornasse uma organização guerrilheira rural. A agência de inteligência apontava a infiltração de militantes do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, e do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, o PCBR, e temiam que essas entidades estivessem organizando o setor rural para preparar um contingente armado que, no futuro, apoiaria a Revolução Socialista.
Na sessão da Câmara dos Deputados do dia 27 de abril de 2023, o presidente da Casa, Arthur Lira, do Partido Progressista, determinou a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar as ações do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Este é o 5º procedimento do tipo aberto contra o MST na Câmara Federal desde a fundação do movimento em 1984. Os anteriores ocorreram ao longo dos anos 2000. O argumento é sempre o mesmo: conter as invasões de propriedade. E o objetivo? Também: criminalizar o movimento e seus representantes. Todo esse processo dificulta a implementação de uma reforma agrária que concretize uma distribuição justa da terra, e isso é feito justamente para perpetuar essa extrema desigualdade e opressão. A partir da pesquisa documental e da produção científica, entendemos como foi possível ao estado do Paraná conviver com a concentração e produção de riqueza controlado por uma minoria, enquanto a maioria da população está submetida às condições de pobreza e suas consequências nas áreas periféricas das cidades paranaenses. A reforma agrária é um direito constitucional e seu sucesso depende das políticas públicas que garantam o direito da maioria da população excluída da riqueza dos campos produtivos e condenada à pobreza nos territórios do Paraná. E abrem-se as cortinas no cenário de cristal, o brilho da bandeja rumo à mesa do casal. Olha o gosto amargo e impossível de engolir, e um gesto de repulsa faz a xícara cair. E a fina porcelana se estraçalha contra o chão, um rasgo de navalha no veludo da ilusão. E a poça sob o mármore